Olá, seja bem-vindo à terceira parte da nona aula do curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas. Nesta aula, eu apresentarei a vocês, de forma bem resumida, as principais equações de projeto para que, num futuro, nós tenhamos condições de projetar para construir o indutor de alta frequência, que muitos conhecem como transformador Chopper, escolher diodo, chave e capacitor. Na aula passada eu fiz a apresentação da topologia e por meio da apresentação dessa topologia nós retiramos ou obtivemos as principais equações de tensão. A gente descobriu lá qual que é a tensão máxima, por exemplo, que aparece sobre o meu diodo, que é esta equação aqui, e a tensão máxima da chave, que é esta expressão. Ambas são bem importantes porque na hora de escolhermos o diodo e chave, a gente deve observar aí esta tensão. A chave e o diodo escolhido deverão suportar simultaneamente ou respectivamente. Diodo deve suportar esta tensão e chave deve suportar esta tensão. E a partir de agora eu irei apresentar o equacionamento para que você possa descobrir a relação de transformação, possa descobrir valores de corrente, valor médio e eficaz para a chave, médio e eficaz para o diodo e corrente eficaz para o nosso capacitor. Além disso, eu irei apresentar a equação do ganho estático do conversor. Então, o primeiro passo é determinar os valores de ΔT1 e ΔT2, que correspondem a estes dois tempos, que somados formam o meu tempo T-off. ΔT1 é o tempo equivalente à segunda etapa de operação, e ΔT2 é o tempo equivalente à terceira etapa de operação. Por que esses caras são importantes? Eles são utilizados como sendo os limites de integração de algumas integrais que nós iremos utilizar para, por exemplo, calcular corrente eficaz na chave, eficaz no diodo, média na chave, corrente eficaz no capacitor e nos enrolamentos dos indutores acoplados. A soma desses três tempos, T1, ΔT1 e ΔT2, resulta no que a gente chama período de comutação. T1 nós conhecemos. A definição de T1 é a multiplicação do ciclo de trabalho, que é D vezes TS. Então a gente precisa descobrir quanto que vale ΔT1 e ΔT2. Para isso, eu estou fazendo aqui nessa expressão o balanço volt-segundo da tensão sobre o meu indutor do primário. Porque a gente sabe que num período de comutação, a tensão sobre um indutor ela deve ser zero, nula. Então, o que eu fiz? Isso aqui significa a tensão que eu aplico no meu indutor durante o tempo T1. Isso aqui significa a tensão que eu aplico sobre o meu indutor no tempo T1. VK2 é a tensão que eu aplico sobre o meu indutor durante o tempo T1. E VK3 é a tensão que eu aplico sobre o meu indutor durante o tempo T2. Se eu somar tudo isso aqui, tem que resultar em zero. Eu multipliquei a equação dos dois lados por TS sobre TS, o que não altera a equação, e cheguei nesta expressão. Quem que é VK1? VK1 é a tensão que eu aplico sobre o meu indutor durante a primeira etapa de operação, que é VG, que está aqui. Durante a segunda etapa de operação, a tensão é menos VON, que está aqui. E durante a terceira etapa de operação é zero. Eu sei que T1 sobre TS vale D. E a partir disso, substituindo esse cara no lugar daquele cara aqui, T1 sobre TS, eu consigo determinar que ΔT1 então vale TS vezes VGD sobre VON. Tomando esta expressão, multiplicando
dos ambos os lados por TS sobre TS, eu acabo encontrando então esta expressão, onde eu já sei que ΔT1 sobre TS é igual a VG dVON. Passa esse cara para cá, né? E eu sei também que T1 sobre TS vale D. Então, isolando ΔT2, eu descubro que ele vale esta expressão aqui. Posteriormente, o próximo passo seria calcular a indutância do meu enrolamento primário. Para isso, eu usei essa relação. Durante a primeira etapa de operação, eu aplico a tensão VG sobre o meu indutor L'. E eu sei que a tensão sobre o indutor é dada também pela indutância vezes a variação da corrente em relação ao tempo. E durante a primeira etapa de operação, a variação de corrente é o valor máximo menos o valor mínimo. O valor máximo é I'max e o valor mínimo é zero. Então, a minha variação total é o próprio I'max. E o tempo transcorrido é o próprio T1. Foi o que eu fiz assim, substituí DI por I'max e DT por T1. Isolei aqui em função de L' e descobri que L' é igual a VG vezes D sobre I'max vezes Fs. Posteriormente eu descobri aqui uma equação que revela para mim a indutância do enrolamento secundário. Utilizei aqui a segunda etapa de operação. Durante a segunda etapa de operação eu aplico sobre o indutor do secundário uma tensão menos VO. Eu sei também que a tensão sobre este indutor é igual a indutância deste indutor vezes a variação de corrente pela variação do tempo. Fazendo os passos aqui, eu descubro então que a minha indutância do secundário é igual a L' sobre N quadrado, relação de transformação ao quadrado. Essa é uma expressão que também, se você pesquisar aí ou deduzir, é a equação de um transformador tradicional, embora aqui a gente utiliza dois indutores acoplados. Aqui eu tenho a parte da modelagem onde eu calculo o meu capacitor CO. Você pode acompanhar aqui, caso tenha dúvida, nesta parte ou em qualquer uma parte das equações que serão apresentadas e disponibilizadas nos comentários, você pode aí perguntar que, à medida do possível, eu irei responder. Então, a capacitância é calculada por meio desta expressão, IO vezes D sobre ΔVO Fs. Aqui eu iniciei calculando a corrente média que sai da fonte, o valor desta corrente aqui. Para isso eu utilizei que potência de entrada é igual à potência de saída, né? E eu faço toda uma dedução aqui e descubro então que a minha corrente G nada mais é do que PO sobre VG. A corrente média da chave, né? Então a gente tem N formas de resolver isso, mas eu utilizei, né, uma integral para depois ficar mais fácil na hora de calcular a corrente RMS. Então, para resolver este cara aqui, né, descobrirmos o valor que nós temos debaixo desta curva aqui. Então, como ela é uma reta, ela é uma função de primeiro grau, então ela pode ser representada como ax mais b igual a y. Então eu descobri o valor de b e o valor de a e criei esta integral aqui. E resolvendo a integral eu descubro que ISmed é igual a I'max vezes d sobre 2. Mas quanto que vale essa corrente I'max? Então essa corrente I'max ela pode ser descoberta uma vez que eu tenho o valor já de IS médio, tendo em vista que chave e enrolamento primário e fonte estão em série. Se eu descobrir o valor da corrente média da chave, este valor é igual à corrente média da fonte. Corrente eficaz da chave é igual à corrente eficaz que passa pelo indutor
igual à corrente eficaz que sai da fonte. Eu sei também, né, que a corrente IG, que foi calculada aqui, vale PO sobre VG. Então, eu resolvi, igualando as duas expressões, descobri que o Imax vale 2PO sobre dVG. Corrente eficaz, resolvendo esta integral, eu descobri então que a minha corrente eficaz vale esta expressão, 2PO sobre dVG vezes raiz de d sobre 3. Dando continuidade, eu fiz também o cálculo para a corrente média do diodo e eficaz do diodo. Então, para cálculo da corrente média e eficaz, por facilidade, eu utilizei um artifício matemático, que é deslocar a onda do meu diodo para a origem, para x igual a 0, que facilita a operação. E eu fiz aqui também o levantamento dos pontos inicial e final da reta, montei a integral e descobri que a corrente média do diodo é isso aqui, ISEC max, que é a corrente do secundário máxima, vezes VG, vezes D sobre 2VON. E eu sei que ISEC max é este, uma vez que eu encontrei ele aqui, eu substituí ele aqui e descobri então que a minha corrente média do diodo é VO sobre RO, o que faz sentido, né? Porque se você, por exemplo, faz aqui, usando a lei de Kirchhoff das correntes, neste ponto, corrente média do diodo, corrente média do capacitor, corrente média da carga. Então, eu terei que corrente média do diodo é igual à soma da corrente média do capacitor mais a corrente média da carga. Como a corrente média do capacitor é nula, então corrente média da carga é igual à corrente média do diodo. E a corrente média da carga é VO por RO. Então, a expressão está correta. Calculei a corrente eficaz do diodo, resolvendo esta integral. Então, é este valor. E nesta expressão, resolvendo esta integral, nós encontramos o valor, ou a equação que calcula o valor da corrente RMS no capacitor. Aqui eu trago o cálculo da relação de transformação. Para descobrirmos o valor de N, eu estendi ou admiti que ΔT2 tende a zero. Então, portanto, se ΔT2 vale zero, ΔT1 é igual a TOFF. Isso me permitiu descobrir, por meio do passo a passo que eu faço aqui, que a minha relação de transformação ela é igual a VG vezes D sobre VO vezes 1 menos D. E, por meio deste passo a passo que eu apresento aqui, eu descobri qual que é o ganho estático do meu conversor. Então, o ganho estático do conversor flyback no modo de operação descontínuo é este. Como qualquer conversor que opera no modo de operação descontínuo, o ganho estático passa a depender da minha carga, e isso quer dizer que nós não devemos operar o conversor em malha aberta sem carga, porque isso fará com que a minha tensão de saída suba para valores astronômicos, o que certamente vai queimar o seu capacitor de saída, vai queimar o diodo de saída. Então, a gente não deve operar em malha aberta sem carga, certo? Se a gente considerar o rendimento, que é o que eu vou fazer no futuro, daí seria este aqui a expressão que calcula o ganho estático do conversor flyback DCM. Então, de maneira bem breve, apresentei aqui as expressões, tentei deixar um passo a passo para facilitar a sua vida. Se você tiver alguma dificuldade ou não entendeu algum dos passos, você aí entra em contato por e-mail ou deixe aqui nos comentários que eu, na medida do possível, irei respondê-los. Abraço, Deus abençoe.